Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados para essa manhã de leitura? Estamos aqui firmes e fortes, animados. Já iremos terminar hoje o livro de Juízes, um livro com muitas histórias, uma leitura extensa. E vamos passar pelo livro de Ruth, um livro curto com história de amor, de resgate, e adentraremos hoje ao livro de 1 Samuel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te louvo, te agradeço por tudo. Tu és bom, tuas misericórdias têm sido conosco, Pai. Elas têm se renovado a cada manhã. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento para as maravilhas da tua lei. Eu oro crendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Leile. Hoje vamos finalizar o livro de Juízes. Nós vimos várias histórias, vários juízes. O povo se arrependia e o Senhor levantava um juiz para lutar com eles, para liderá-los, para julgar as causas, enfim. E nós terminamos ali a leitura de ontem falando sobre o Sansão, que nasceu sobre um voto de Nazireu, que o próprio Senhor determinou para a vida dele. E agora vamos ver como Sansão cresce e se casa. Capítulo 14. E desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-se ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Então ele vai, ele se apaixona, mas isso não mas isso fazia parte do plano de Deus. Porém, seu pai e sua mãe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Então, como que ele ia casar com filhos dos próprios inimigos? Mas era um plano do Senhor que isso acontecesse. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possadamente que desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, que o fendeu do alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, eles presenciaram ali Sansão matando um leão, mas eles guardam isso em segredo. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apertando-se no caminho, ao ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas mãos e foi andando e comendo dele. Lembra que no voto do Nazireu ele não podia tocar em cadáver? Então ele esquece ali, ele dá uma relaxada, deixa de lembrar do voto e cumpriu ali a necessidade dele de matar a fome. 10. Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os jovens. Sucedeu que, como viessem, tomassem 30 companheiros para estarem com ele. Então ele vai e reúne uns amigos para dar uma festa, era costume, como se fosse uma despedida de solteiro. E Sansão faz um enigma. E aí ele fala o seguinte enigma, capítulo 14. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Ficaram 3 dias pensando o que é isso, ninguém conseguiu decifrar. E sucedeu que no 7º dia disseram a mulher de Sansão:
persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Então, esses amigos ameaçam ela de morte e ela vai persuadir Sansão para descobrir esse enigma. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, porque deste aos filhos do teu povo um enigma a adivinhar e ainda não no declarastes a mim. E ele disse: eis que nem meu pai nem a minha mãe eu declarei-lhe e declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias, e que celebravam as bodas, sucedeu, os 7 dias que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia no declarou, porquanto os importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Então, com 7 dias ela reclamando, acabou que Sansão lhe contou. E no 7º dia antes do pôr do sol, disse: que coisa há mais doce que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com as minhas novilhas, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens. E tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Então ele ficou chateado com a mulher, volta para a casa dos pais. E os pais dela, agora com essa filha que já havia se casado e abandonada, entrega ela para um dos companheiros de Sansão. Depois Sansão vai se arrepender, volta, mas é tarde demais. E aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar, porque disse: por certo dizia que de todo aborrecias, de sorte que dei ao seu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, toma, pois, em seu lugar. Então ele volta, querendo a mulher de volta, o pai dela já deu, e o pai dela oferece a irmã mais nova. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhe fizeres algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e as pôs em tição no meio de cada das 2 caudas. E chegou fogo e tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com cegas de trigo e as vinhas com olivais. Então Sansão fica chateado, ele pega 30 raposas e incendeia as plantações ali dos filisteus. E eles perguntam, e eles falam: assim havíeis de fazer, pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna, juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Eles foram tomar satisfação, e Sansão fere eles. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e entenderam-se por lei. 10. E disseram os homens de Judá: por que subiste contra nós? Eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dormiam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele disse: assim como eles fizeram, a mim eu lhe fiz a eles. E disseram: descemos para te amarrar, pois te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir a rocha. E Sansão sobe e ele fere esses 30.000 homens, porque o Espírito do Senhor se apossa dele, e ele arrebenta as cordas e feriu e pega uma queixada fresca de um jumento, e com essa queixada que ele usa como arma, ele mata esses 3.000 homens.
O versículo 19 fala: Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o nome de a fonte do que clama que está ali. Porque ele estava com muita sede, né? Ele trabalhou tanto ali, como diz o versículo 18, ele estava tão desgastado. E aí ele clama a Deus, fala: Nossa, eu fiz tudo isso, agora eu vou morrer de sede. E aí o Senhor providencia água para Sansão. No capítulo 16, vai contar a grande história de Sansão e Dalila, uma história muito conhecida. Ele se apaixona por ela e Dalila ama mais o dinheiro do que qualquer homem, e ela acaba sendo ali a porta de destruição para Sansão. 16. E foi Sansão a Gaza e viu uma mulher prostituta e entrou a ela, e foi dita aos gazetas: Sansão entrou aqui. Então, a fama de Sansão corria, ele já tinha matado esse tanto de gente, então eles realmente tinham sede para matar Sansão. E eles falam: foram, pois, em toda a roda, a noite toda, que puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade com ambas umas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-o sobre os ombros, e levou para cima, até o cume do monte que está de fronte. Então ele fecha as portas e fecha. Depois disso, aconteceu que afeiçoou de uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim e o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila: Sansão, declara-me de onde vem sua força e tal. E ele disse: se amarrasse-me com 7 vergas de vinha fresca, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí ela assim o faz, né? Ela fala para eles, os espias, os filisteus, aí eles amarram ele com esses vinhos frescos, e aí ela grita para ele: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vinhos, e como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Então Dalila disse a Sansão: eis que zombastes de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora como poderia se amarrar. Fala: poxa, você me enganou, você falou que era esses vinhos e não foi. E ele está aqui acabando com esse voto do nazireado, né? Porque ele está se permitindo a cair nas tentações do dia a dia ali. E aí ele então me fala assim: então, se me amarrar fortemente com cordas novas, versículo 11, como que não houvesse feito obra alguma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou com elas e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então os espias que estavam ali, sentados numa câmara, então os quebrou seus braços como um fio. Então Sansão se arrebenta de novo essas cordas. E disse Dalila a Sansão: até agora zombastes de mim, dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora como poderia ser amarrado. Ele disse: se tecer 7 tranças nos meus cabelos, a minha cabeça como os liços de teia. E ela fixou uma estaca e disse: e os filisteus vêm sobre ti. Então despertou-se do sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço de teia. Olha o tanto que Sansão é testado. Ele está vendo a má intenção dela, mas ele está tão apaixonado que mesmo assim ele continua caindo na tentação. Então ela diz: tenho-te amor, não estando comigo o seu coração, já 3 vezes zombabes de mim, e ainda não declaraste que consiste a tua força. Então, ela fala que ela vai morrer de angústia
vai morrer de tanta angústia. E descobriu-lhe o seu coração e disse, nunca subiu navalha a minha cabeça. Então ele fica com peninha dela. E aí ele realmente conta, ele fala que a cabeça dele nunca foi rapada, porque o voto do nazireado não permite, né, rapar a cabeça. Então ela vai, ele vai explica porque ele é nazireu desde o ventre da mãe, e se viesse a ser rapado, ia-se de mim a força que enfraqueceria, como seria, ficaria igual a todos os homens. Então assim ela vendo, pois, Dalila, que já descobriram de todo o coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram com ela e trouxe o dinheiro na mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo e a sua cabeça, e começou a afligi-lo e retirou-se dele à força. E aí ela grita, né? O Sansão é sobre ti. Então os filisteus pegaram ele e arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram-o com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Transforma Sansão em prisioneiro, esse homem forte que derrotava aí milhares de homens de uma vez só. E ele vai ser escravizado, vai ser usado no moinho com os olhos furados. Já está sendo. Só que aí o cabelo de Sansão começa a crescer, né? E ele pede a Deus, ele clama a Deus que ele tenha essa última oportunidade de destruir os inimigos, de destruir esse povo. E o Senhor oferece. Então, olha só. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegraram e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. E sucedeu que eles, muito alegres, pediu para chamar Sansão para brincar diante deles, para zombar de Sansão. Então, Sansão pediu para que o moço que acompanhava ele, que ele colocasse a mão dele em uma coluna e na outra coluna. E aí a casa estava cheia de homens e mulheres e todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincarem com Sansão. Então Sansão clama ao Senhor e fala, peço-te, Senhor, que te lembres de mim, esforça-me agora, só desta vez, ó Deus, para que de uma vez vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou Sansão as 2 colunas do meio que substinha a casa e arrimou sobre elas com a mão direita. Então ele disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que havia nela. Então foram mortos mais pessoas que durante a sua vida. Então nesse dia fatídico, ele acaba morrendo ali juntamente com todo esse povo. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram-no e subiu com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele Israel 20 anos. Sansão foi 20 anos juiz de Israel. Capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, as 1.100 moedas de prata que foram tiradas, por cujas causas deitava maldições, e também 17 dos meus ouvidos, disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho e o tomei. Então disse sua mãe, bendito seja o meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém, ele resistiu àquele dinheiro e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu aos ouvires, os quais fez dela uma imagem de escultura de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um deles
um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então não tem comando, não tem juiz, não tem nada, então cada um faz o que bem quer. E acontece que havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era um levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse à Mica: De onde vens? E ele disse: Eu sou levita de Belém de Judá e vou peregrinando aonde quer que achar comodidade. Então ele disse: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e sustenta. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com ele aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Lembra da tribo de Levi? Vamos ver o que vai acontecer. Os danitas buscam uma herança e tomam Laís. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias da tribo do Danita buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não havia caído em herança bastante sorte. Enviaram 2 filhos de Dan da tribo de 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zará e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e disseram: Quem que te trouxe aqui? Que faz aqui? Que é que tens aqui? E ele disse: Assim e assim tem-me feito Mica, pois tem-me assalariado e lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus para que possamos saber que se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinha que fazer com ninguém. Então voltaram seus irmãos a Zorá e a Estaol, e os seus irmãos disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos, e ides para entrar possuir a terra. Quando lá chegardes, verei que um povo confiado, que a terra é larga em extensão, porque Deus vos entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa nenhuma. Então partiram dali da tribo de Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar de Maané-Dan, até os dias de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, disseram seus irmãos: Sabeis vós que naquela casa há um éfode e terafins e uma imagem de escultura, e há uma fundição. Vede agora que nos haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem e o levita e a casa de Mica e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados nas suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela, e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles disseram: Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê por nos pais e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que do sacerdote de uma tribo, de uma geração em Israel?
Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram os meninos e o gado, a bagagem, puseram diante de si. E estando já longe de casa de Mica, os homens que estavam na casa junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o rosto e disseram a Mica: Que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse: Os meus deuses, o que me fiz e vos fostes, que mais que me fica agora? Como, pois, me dizeis o que é que tens? Ela, você leva tudo que eu tenho, meus deuses, o meu sacerdote, e está me perguntando o que é que eu tenho. Então não faças ouvir a sua voz, para que porventura homens de ânimos amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a vida e da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo como eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Então ele desiste. Ele, pois, tomaram o que Mica tinha feito, o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade de fogo. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram as cidades e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome dessa cidade Laís. Então eles vão lá, pega o sacerdote, pega tudo, invade a cidade e troca o nome da cidade. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabelecera para si todos os dias a casa de Deus todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. 19. Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados das montanhas de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele, da casa de seu pai a Belém de Judá, e esteve ali uns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela para falar conforme seu coração e para tornar a fazê-la. E o moço, um par de jumentos, iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o sogro, pai da moça, deteve e ficou com ele 3 dias. Comeram, beberam e passaram ali a noite. Então, essa concubina, casada com esse levita, traiu ele levou ela para casa do pai dela, ficou lá 4 meses, depois ele resolveu ir lá, e o pai dela não gostou, ficou feliz em vê-lo, ficou com ele ali 3 dias. Só que no 4º dia pela manhã, levantou-se para partir o pai da moça e disse ao genro: Conforta o seu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, comeram ambos juntos e beberam, e disse o pai da moça aos homens: Peço que ainda esta noite queiras passar aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou para partir, mas o sogro constrangiu a tornar a passar a noite. Insistiu com ele para ficar mais um dia. E aí, madrugando o 5º dia, pediram de novo, e quando ele levantou para partir com a concubina, o pai da moça também diz que eis que já o dia se abaixa e já está tarde, vem entrando, peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o seu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai e caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou e partiu, e veio até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele um par de jumentos albardados, com também a sua concubina. Então ele pega a moça e vai embora, mesmo sendo noite. Porém, ele fala: vamos retirar nessa cidade e vamos passar ali a noite. Porém, disse ao seu senhor: não retiraremos nenhuma cidade estranha que não seja das filhas de Israel.
mas passaremos até Gibeá. Então, eles estão querendo dormir em cidades das próprias tribos deles. Disse mais o moço: caminha e cheguemos em um daqueles lugares e passaremos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram por adiante e caminharam até o sol se pôr, e o sol se pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. Então, essa Gibeá é uma cidade da tribo de Benjamim. E retiraram-se para lá e entrarem e passar a noite em Gibeá. Entrando ele, assentou-se na praça, porque houve quem recolhesse em casa para lhe passar a noite. E eis que um homem velho vinha da tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim. Aí ele pergunta: quem é você? Eu sou filho de fulano, filho de Beltrano. Por que eles têm essa importância na ascendência da árvore genealógica? Porque eles viviam dessa forma. Aí ele chegava lá na tribo, como está aqui no caso, a tribo de Benjamim, aí ele fala assim: a gente vem de tal lugar, mas eu sou passamos lá por Belém de Judá, mas eu sou da tribo de Efraim. Aí ele fala: Pai, seja contigo, tudo que faltar fica ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Porque eles descobrem que eles também têm esses parentescos. Então disse o velho: Pai, seja contigo, tudo quanto te faltar fica ao meu cargo, tão somente lhe passa a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando os pés comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, lembra que moravam, como nessa época, estava aquela bagunça, eles já se misturavam com os povos. Então, esses homens cercaram a casa e falaram pro velho que era para tirar fora o homem, que ele ia matar o homem, que conhecia o homem e tal. E ele sai da porta e fala: não, meus irmãos, não façais algo semelhante, não faça mal a eles, já estes homens entrou na minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém este homem não façais loucura semelhante. Então, o que acontece aqui nessa história? Esse levita acaba jogando a concubina dele para fora. Esses homens abusam dela a noite toda. E esses homens que moram lá na tribo de Benjamim acabam, assim, judiando tanto dessa mulher que no outro dia ele levanta, ela tá viva ainda, mas ela morre ali. Ele corta ela em 12 pedaços e distribui essas 12 partes delas para as 12 tribos. E aí agora as outras tribos vão querer vingar desses benjamitas, porque é uma coisa horrenda, né? Era inadmissível o que eles estão fazendo. No versículo 30 fala assim: sucedeu que cada um que tal dizia: nunca se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiu à terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Então, ninguém... todo mundo ficou muito chocado com isso, com esse acontecimento. Então, todos os filhos de Israel... Gente, essa é uma das histórias mais tenebrosas que tem na Bíblia, tá? O próprio marido joga a mulher pra fora e fala pra eles abusar da mulher. Os caras abusam dela a noite inteira. Aqui é difícil relatar isso aqui. E ele grita e tudo. Quando amanhece o dia que eles vão embora, ele chega lá, ao abrir a porta da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher da sua concubina já fazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele disse: levanta-te e vamos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, levantou-se o homem e foi-se para seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina e despedaçou ela e os seus ossos em 12 partes e enviou às 12 tribos. E é onde eles falam, né? Que nunca se viu tal maldade, então, que uns falem aos outros. E aí no capítulo 20 vai acontecer uma vingança por causa disso. E praticamente eles dizimam a tribo de Benjamim. Então os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou
se foram um só homem, desde Dan até Berseba, como também a a terra de Gileade ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram, e de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Todas as tribos mandou homens, se juntaram lá em Mispa, e uma quantidade de 400.000 homens para se vingar essa história. Tamanho repúdio que eles tiveram. Então responderam o homem ao levita, ao marido da mulher que foi morta, e disse: cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Aí ele conta a história. E eles, no versículo 12, fala assim, capítulo 20, 12. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que fizeram entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que matemos e tiremos Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos. E eles protegeram esses homens. E olha o que vai acontecer. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram nas cidades de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Eles são tão assim que agora as tribos vão brigar entre si. Eles já estão contaminados, esses homens vão defender esses homens maus. E agora as tribos vão lutar entre si, as próprias tribos de Israel. Então, da tribo de Benjamim, tinha 26.000 homens que arrancavam a espada, fora os moradores de Gibeá, que contaram 700 homens escolhidos. Dentre este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, quais atiravam com funda uma pedra e um cabelo, e não erravam. E contaram-se os homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam o fio da espada, e todos eles homens de guerra. Olha que loucura, gente. 20.000 mais 700 contra 400.000. Aí eles perguntam, qual tribo vai primeiro? Aí a tribo de Judá fala assim, Judá subirá primeiro. E 19, levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja de pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram a porta naquele dia 22.000 homens de Israel. E subiram, pois, os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornai-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, o meu irmão. E disse o Senhor: subi contra ele. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel, os filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes foram ao encontro. Então, os filhos de Israel subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. Ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: saireis ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã tu entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel no terceiro dia contra os filhos de Benjamim. Olha a guerra se perdurando aí por 3 dias. Olha a consequência, gente, desse ato cruel. Versículo 32. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-lo da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baltamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se engraveceu. Porém, ele não sabia que o mal lhe tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim. Todos dos que arrancavam espada
E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada que era fazerem levantar da cidade um grande nuvem de fumaça. Viram-se, pois, os homens de Israel da peleja, e já Benjamim começa a ferir os homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque dizia, já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como a peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás, eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e os homens de Israel viram o rosto dos homens de Benjamim, pasmaram, porque viram que o mal lhe tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os das cidades o desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, e todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas que fugiram para o deserto, a penha de Rimom, apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os de Benjamim caíram, naquele dia, foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha do Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio da espada, desde o homem da cidade até os animais, tudo quanto ali achava, e também todas as cidades quantas acharam puseram fogo. Meu Deus, que destruição! Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Então, olha o nível de vingança deles. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até tarde diante de Deus, e levantaram sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram, ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje faltaste uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel, quem de toda a tribo de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo, morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram, cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com que ficam os restos? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E disseram, há alguma das tribos de Israel que não subiste ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera do arraial congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo, ide, e a fio da espada feriu aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres, e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer, todo varão e toda mulher que houver deitado com um homem, totalmente destruirei. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então todos os ajuntamentos enviou, e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e eles proclamou a paz. E do mesmo tempo voltaram os benjamitas, e deram-lhe mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. Estão arrependidos, porque eles acabaram, estão lutando ali entre si, como que faria para essa tribo ela
se procriar, vão lá e pegam essas 400 moças e traz, mesmo assim ainda são poucas, né? Porque afinal de contas é uma tribo inteira ali. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca das mulheres para que ficarem de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? E disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres das nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Eles não queriam quebrar o juramento deles. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol para o caminho alto que sobe sobre Betel, a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, eis, saindo suas filhas de Siló a dançar em ranchos, saí vós às vinhas, e arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais e os seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhas destes vós, para que agora ficasseis culpados. Então os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram as mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e voltaram à herança, e a reedificaram as cidades e habitavam nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olha que loucura, né? Não tinha rei, virou essa bagunça, todo mundo se matando. Agora eles vão ter que pegar mulheres ali, sequestrar, né? Porque já que a norma era não dar as filhas em casamento, eles deveriam arrumar uma forma de tudo. Tudo isso por causa daquele homicídio hediondo, né? Da concubina de um levita. Esse estupro, essa violência, ela leva a essa guerra civil ali entre as próprias filhas. Então, a única forma que eles falam agora é falar só: se vocês raptarem as moças quando for na festa, quando elas tiverem saído para dançar. E aí eles foram instruindo, né, para pegar essas moças entre essas 400 virgens de Jabes Gileade, que eram da tribo de Gade. E termina assim o livro de Juízes, infelizmente com essa história dramática, a destruição de quase toda quase uma tribo sendo dizimada. E nós terminamos o 7º livro da Bíblia. E agora nós vamos começar o 8º livro, que é o livro de Ruth, que é uma história assim de recomeço, inclusive o número 8 em hebraico significa recomeço, e coincidentemente a gente fala assim, mas a gente sabe que não é coincidência. O livro de Ruth é o 8º livro e é um livro de recomeço. É o livro que vai dar início ali à história da dinastia de Israel. Ruth é um livro de remissão, conta a história de uma família que sai nessa época que os juízes, que tá aquela bagunça, ninguém tem líder, e uma família sai da terra e vai peregrinar por 10 anos, e vamos ver o que acontece. Noemi e suas noras Orfa e Ruth. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Ebimeleque, da mulher Noemi, dos filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá e vieram para os campos de Moabe e ficaram ali. Lembra dos moabitas, que eram os descendentes lá dos filhos de Ló? E morreu Elimeleque, e Noemi ficou com os 2 filhos, e tomaram para si mulheres moabitas. Um era dado o nome de Orfa e a outra o nome de Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, ficando essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do marido. Então levantou ela com suas noras, voltou para o campo de Moabe,
porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Então ela ouve que a terra dela em Belém voltou a prosperar. E eles saíram, deixaram as terras deles e tal, e ela resolve voltar para Belém. Então, Noemi diz às suas noras: Ide, voltai cada um para a casa de sua mãe, porque o Senhor use de convosco de benevolência, como vos usastes aos falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descansa cada uma na casa de seu marido. E beijando-a, levantou sua voz e choraram. Então eles se despedem ali. Noemi fala assim: olha, vocês são muito jovens, precisam encontrar maridos. Então voltem para a casa dos seus pais, que eu vou voltar para a minha terra. E disseram: certamente voltaremos contigo para o seu povo. Mas Noemi fala: não, mas eu estou muito velha, não tem como eu tenho um outro filho para vocês se casarem. Então voltem realmente para a casa dos seus pais e procurem novos maridos. Então ela fala assim: esperar-eis que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles que tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo. Ela fala: está doendo mais em mim do que em vocês. Porquanto na mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz, tornaram a chorar. Orfa beijou a sogra, porém Ruth se apegou a ela. E ela disse: eis que voltou a cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também para tua cunhada. E ela disse, Ruth disse então: não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que te fores, eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E faça assim o Senhor o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que me separar de ti. Aqui é uma grande prova de amizade entre essa sogra e essa nora. Ela está disposta a falar: olha, eu fico com você até o dia que eu morrer. Então elas voltam para Belém, e entrando elas em Belém, a cidade se comove por causa delas e dizia: não é a Noemi que está retornando? Não. Aí ela fala: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. O Senhor testifica em mim que tem me afligido tanto. Então Noemi voltou, e com ela Ruth e a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio das cegas, da cevada. Então elas estão ali na época da colheita. E tinha Noemi um parente de seu marido, que o homem era valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o nome dele Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixai-me ao campo e apanharei as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Lembra-se que a gente leu lá em Levítico 19, quando Deus ordena aos fazendeiros, vamos supor assim, que quando eles forem colher, que eles deixassem espigas e caindo, para que as pessoas pobres, os necessitados, eles pudessem ir atrás e buscando. Obrigada, pai. Irem buscando, pegando essas espigas para a sua sobrevivência. Isso ali era uma lei. Né? Lá em Deuteronômio eles falam novamente, falam: deixa as espigas e caírem, porque é para as viúvas, para os órfãos, para os pobres. Então ela sabia, Ruth conhecia essa norma, ela conhecia essa lei, e ela pede para ir: olha, a fazenda que eu achar que vai dar certo, eu vou lá. Então ela vai, e ela apanhava espigas, né? E justamente no campo de Boaz. E Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram ele: ó, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao moço que estava sobre ele: de quem que é aquela moça? Afinal de contas, ela era diferente, ela se vestia diferente, ela era uma moabita, ela não tinha os mesmos costumes que as israelitas. Então ela se veste diferente, e ele percebe aquela moça ali. E aí eles falam: é a moabita que veio com Noemi dos campos de Moabe. Então ele disse-me ela: deixa eu colher espigas e ajuntar entre as gavelas após os segadores. Ele está contando que a Ruth chegou lá e pediu para ele para pegar espigas, tipo o gerente lá da colheita. E aí Boaz vai até Ruth e fala com ela com benignidade. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, vá
Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Ele vê que ela também corre perigo, afinal ela é uma estrangeira. Ele fala, ó, fica perto das minhas moças que estão ali e não vai colher em outro lugar. Então ele está ali dando uma forma de proteção para Ruth. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai ao vase e bebe quando os moços tirarem. Então, ele está orientando ela como ela deve proceder. Então ela caiu sobre o seu rosto e inclinou a terra e disse, por que achei graça em teus olhos para que faças casos de mim, sendo eu uma estrangeira? E ele responde, Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a sua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor, aí ele abençoa ela, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o seu galardão do Senhor Deus de Israel, sobre cuja as asas te vier abrigar. Essas asas significa a capa, a proteção. Porque Boaz também conhece a lei do levirato. E disse ele, ache eu graça aos teus olhos, meu Senhor, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse Boaz, achega-te aqui, come o pão, molha o teu bocado no vinagre. E ela sentou ao lado dos segadores e lhe deu trigo tostado, e comeu, e fartou, e ainda sobejou. Então ele serve ela ali com abundância. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo, até entre as gavelas deixai colher, e não as embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colhas. Então ele ainda está falando assim, ó, além de tudo que vocês já deixam, deixa cair mais um pouquinho ali, para que ela colha bastante coisa. Então ela chega totalmente farta ali em casa, e Noemi fala assim, onde colheste e onde trabalhaste? Bendito seja quem te reconheceu. E ela relatou à sogra tudo que tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje eu trabalhei é Boaz. Então Noemi fala, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado de beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse mais, este homem é nosso parente, chegado, é um dentre os nossos remidores. Então Noemi ali alegre e fala, não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Ela fala, esse é um dos homens, esse homem é um dos nossos remidores. E ela diz a nora, melhor é, minha filha, que saia com as suas moças, para que no outro campo não te encontre. Assim, ajuntou-se às moças de Boaz, ajuntou-se a moças de Boaz para colher até a cega da cevada dos trigos, que acabou e ficou com a sua sogra. Então ela vai lá e passa toda a colheita, colhendo com eles. Então, diz Noemi à sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Então eles juntam tudo ali que eles colhem e eles passam a noite lá. Levanta-te, pois, e unge-se e veste as tuas vestes e desce à eira. Porém não dê a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra a descobrir-lhe-ás os pés e deitarás, e a ele te fará saber o que deve fazer. Então ela está orientando aqui, conforme a tradição. Ela pede para que ela vá até ele, não se deixe ser percebida. Depois que ele comer, se fartar e for deitar, que ela vai lá e deite aos pés dele. Ali é como se Ruth estivesse pedindo Boaz em casamento. Essa ação dela não tem nada a ver com questões íntimas e tal. Ali é uma forma dela falar, você pode me redimir, você pode casar comigo. Então ela foi a ele e fez conforme tudo que a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé do monte de cereais. Então veio ela de mansinho e cobriu-lhe os pés e deitou. E aí, quando é lá para meia-noite, isso era por volta das 7h30 da noite. Quando é lá para meia-noite, ele percebe que tem uma mulher
que jazia aos seus pés. Ela estava ali aos pés do Redentor. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, sua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és remidor. Então ela está ali aos pés dele e pede, sabe aquela oração que você fez abençoando para que eu encontrasse as asas, que as asas do Senhor estivessem sobre mim. Então seja essas abas para conosco. Então ele fala: bendita seja tu, ó Senhor, minha filha, melhor fizeste esta última em beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, que pobres, que ricos. Ele fala: poxa, que bonito isso que você está fazendo, você está aqui se dispondo a casar comigo, não foi atrás de um marido novo, nem de um velho, nem de rico, mas está sujeitando a nossa lei. Então ele admira muito isso. Porém, o que acontece? Boaz, ele sabe que ele não é o primeiro da fila dos remidores, porque existiam os parentes mais próximos. Então havia um homem mais próximo que ele nessa fila. E o costume era: esse remidor ficaria com as terras dos falecidos e teria que casar com a esposa. Então, as terras que os filhos de Obed herdaram seriam do remidor, mas ele teria que casar com Ruth. Mas lembra que eles tinham o costume de não casar com as estrangeiras? Então ele vai junto aos anciãos da cidade. Vou resumir a história para vocês aqui. Junto os 10 anciãos da cidade, vai lá, chama esse parente mais próximo e fala: olha, Noemi está aí, você quer herdar as terras dela? Ah, eu quero. Ele fala: pois é, mas aí você vai ter que casar com Ruth, a nora dela, a Moabita. Ele fala: não quero me contaminar com essa gente. Então, ele pega e tira ali o sapato. Olha só o que tem aqui. A Ruth voltou para casa, contou para Noemi, e aí o que acontece? O costume em Israel da contra-remissão e a remissão de contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato que dava ao próximo. Então ele não quis, então ele teve que descalçar o sapato e dar ao próximo. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-te para ti, e descalçou o sapato. Então esse remidor, que era o primeiro da fruta, descalça o sapato, entrega para Boaz e fala: então toma ela para você. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e Malom, da mão de Noemi, e que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas do Senhor. Faça a esta mulher o que entra na tua casa, como a Raquel, como a Leia, que ambas edificam a casa de Israel, e há de ter já valorosamente em Efrata, e faz-te o nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar veio de Judá, de a semente que o Senhor te der essa moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E lhe será recriador da alma, e conservará a sua velhice, pois a sua nora que te ama teve, e ela é melhor do que 7 filhos. Olha que lindo. Boaz conhecia, ele sabia da importância, porque ele conhecia a história de Raabe, ele era da descendência ali de Raabe, que foi aquela estrangeira que foi recebida no meio dos israelitas da conquista de Jericó. Então ele protege Ruth, ele sabe que ele não é primeiro, mas ele vai lá e faz todo o papel dele de remidor. Boaz é uma tipologia de Cristo. Ruth, ela é uma mulher íntegra e cumpre ali todos a lei, os costumes. E dali nasce, desse casamento, nasce Jessé, que nasce Obed. E Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai do rei Davi.
Então, Ruth faz parte da genealogia do maior rei da história de Israel. E aí, estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, que gerou Arão, que gerou Abinadab, que gerou Nasson, que gerou Salmão. Salmão é o que casa com Raabe, tá? E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, quando Cristo é conhecido filho de Davi, tudo começa com essa história, a história de Ruth, essa mulher que não foi infiel, ela foi leal, e ela é a raiz da história de Davi. A raiz de Davi veio dessa mulher. E Boaz é tido o pai, ele é redentor, assim como Cristo é o nosso redentor. Então, Ruth faz parte desse plano de salvação. É o exemplo de redenção, literalmente, né? A necessidade da redenção. E isso termina ali a história de Ruth. E agora vai dar início ao livro de 1 Samuel, que conta a história do início da vida desse profeta até a história dos reis. Elcana e suas mulheres. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. Tinha 2 mulheres, uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filho, mas Ana não tinha. Subia, pois, esse homem à cidade em todo ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Lembra, gente, o templo fica lá em Siló, a tenda fica em Siló, então as pessoas iam todo ano a Siló para sacrificar. E Elcana ia juntamente com Ana e a Penina. Só que elas tinham essa rixa. A Ana não podia, por mais que ela fosse amada pelo marido, ela não podia ter filhos. Então a Penina sempre competia, perturbava a vida dela. Mas Ana vivia chorando e ele fala: por que você não come? Por que você não para de chorar? Eu não sou melhor do que se você tivesse 10 filhos. E mesmo assim, ela continua indo ao templo e continua chorando ali para o Senhor. E aí tem um dia que ela chora e fala assim: Senhor, se o Senhor me der um varão, capítulo 1, versículo 11. Se o Senhor me der um varão, eu darei por todos os dias da sua vida sobre a sua cabeça e não passará navalha. Ela promete esse filho ao Senhor. E aí ela tá ali chorando e orando, e Eli, que era o sacerdote da época, vê ela balbuciando, pensa que ela está bêbada. Ele fala: você está embriagada? Para de tomar vinho, aparte-te do vinho. E ela fala: não, eu estou orando. O meu desgosto é que eu não tenho filho. Aí ele fala: então, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua petição que pediste. Então ela volta para casa, no caminho, comeu, melhorou o semblante e já não era mais triste. Ela pega aquela promessa para ela, aquela palavra. E eles levantam de madrugada, adoram o Senhor e voltam. Então Elcana conhece a Ana, tem relações com ela, e o Senhor lembrou-se de Ana. E passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou de Samuel. E ela dizia: porque eu tenho pedido ao Senhor. Então ele ia ali sacrificar ao Senhor anualmente, cumpriu o voto, mas aí a Ana não subiu, porque ela fala assim: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então ela só vai levar ele quando ele tem 5 anos. Então quando ele tem essa idade, eles vão, sobe, degola o bezerro, trouxe o menino, e ela disse: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também o Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, porque o Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Então Ana, com alegria, canta, e ela fala assim: meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado ao Senhor, minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E ela canta um cântico ali de louvor e agradecimento a Deus. E aí eles voltam para casa e o menino fica no templo para servir com o sacerdote Eli. E acontece que Eli também tem filhos. E esses filhos, a Bíblia fala o seguinte: porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor,
Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, via o moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela ou no caldeirão. E assim fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida nem crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti. Lembra que a gente tinha as ofertas, que eles uma parte era para o sacerdote, outra parte era para o sacrifício. Então eles não estavam cumprindo isso. Eles pegavam tudo para eles e tal, e estavam imoralizando o templo. Então era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porém os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda muito jovem, vestido com éfode de linha, e sua mãe lhe fez uma túnica pequena. E de ano em ano ela trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. Ele continuava abençoando Ana para que ela tivesse mais filhos. E aí o Senhor visita a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, enquanto deu Samuel lá para o templo, o Senhor abençoou ela com mais 5 filhas, sendo que 2 eram meninas e 3 eram meninos. E disse-lhe: por que fazes tais coisas? Porque ouço todo esse povo vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa a fama de que eu ouço. Fazei transgredir o povo ao Senhor. Isso aqui é Eli falando com os filhos. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão pecando. Porém o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então há uma profecia contra a casa de Eli, porque eles estão ali fazendo tudo errado ali no templo. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, um profeta, tá? Não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eis que eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, e sobre o meu altar para acender incenso e para trazer éfode perante de mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honro os teus filhos mais do que a mim? Então, eu estava falando, por que você permite que os seus filhos façam isso? E aí, Deus fala assim, suscitarei, versículo 35, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto na sua casa virá inclinar-se diante dele, porque uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Então, que Deus fala que vai levantar outro levita, né, na casa, porque os da casa de Levi estão profanando ali a forma do sacrifício. E hoje nós finalizamos aqui no capítulo 2 de Samuel. Eu tive que dar uma apressada, vou levar minha mãe ao médico agora, 7 horas, é hora de sair. E fica firme daí, que eu fico firme daqui. E amanhã nós vamos dar continuidade a essa jornada de Samuel. E vem agora o rei Saul, e depois vem o rei Davi. E aí nós vamos conhecer todas as trajetórias dos reis de Israel. Muita coisa para acontecer, muita história para acontecer. Então, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, um abraço e obrigada.